Boa tarde, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 2 de janeiro de 2026, né? Uma sexta-feira. Estamos começando mais ou menos João 3,30, que ele cresça que eu diminua, né? Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, né? Eu não estou em São Paulo, estou aqui na praia de Manguanguá com a minha família, né? E nós vamos estar aqui clamando ao Senhor, amém? Mas vamos orar? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora mais uma vez aqui na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativo a Ti. Abençoa meu esposo, meus filhos, visita aquele irmão, aquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando raca, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus, amém? Preciosa palavra do Senhor hoje está em 2 Crônicas 21. Josafá descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi, e seu filho Jorão foi seu sucessor. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa situação de preciosa palavra do momento João 3,30, que o missionário Nadir Albano desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus, a expressão de Deus apareça, que o objetivo desse canal será simplesmente pregar a Tua palavra pura e genuína como ela é, para que Teu nome venha a ser glorificado e exaltado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus, amém? Diz assim, Josafá descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi, e seu filho Jorão foi o seu sucessor. Os irmãos de Jorão, filho de Josafá, foram Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael, Cefatias, todos eles foram filhos de Josafá, rei de Israel. Ele deu-lhes muito presente de prata, de ouro, de objetos de valor, bem como cidades fortificadas em Judá, mas o reino deu a Jorão, porque este era o seu filho mais velho, né? A gente sabe que Josafá, ele foi um bom rei, apesar que ele fez aliança com Acabe, foi onde ele errou, mas fora isso, ele andou nos caminhos do Senhor, amém? E aí, né, ele falece, aí o seu filho Jorão vai tomar conta do reino, tá? Que é o reino de quem? O reino do sul, tá bom? E diz assim, o reinado de Jorão, rei de Judá. Logo Jorão fortaleceu-se no reino de seu pai e matou a espada todos os seus irmãos. Olha o que ele fez, gente do céu. E alguns líderes de Israel. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Não andou no caminho dos seus pais, porque já matou seus irmãos, né? Andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com a filha de Acabe e fez o que o Senhor reprova. Então a igreja, ele já andou no caminho errado, tá bom? Então ele não andou no caminho de seu pai, mas sim dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com a filha de Acabe e fez o que o Senhor reprova. Por quê? A família de Acabe era do reino do norte, tá? Pessoas idólatras, ok? Que servia a Baal. Entretanto, por causa da aliança que havia feito com Davi, o Senhor não quis destruir a dinastia dele. Ele havia prometido manter para sempre um descendente de Davi no trono. Meu Deus. Vamos lá. Nos dias de Jorão, os edomonitas rebelaram-se contra o domínio de Judá, proclamando seu próprio rei. Então, Judá é reino do sul, tá? Por isso, Jorão foi combatê-lo com seus líderes e com todos os seus carros de guerra. Os edomitas cercaram Jorão e os chefes do seu carro de guerra, mas ele os atacou de noite e rompeu o cerco inimigo. E até hoje Edom continua independente de Judá. Então houve essa guerra, né? E eles conseguiram, né, vencer. Nessa mesma época, a cidade de Líbina também tornou-se independente, pois Jorão havia abandonado o Senhor, o Deus dos antepassados, né? Então a igreja, eles tinham muito disso, tá? Infelizmente, eles não andavam no caminho do Senhor como deveriam andar. Vira e mexe, eles andavam no caminho de outros deuses, menos no caminho de quem o havia libertado, tirado ali da escravidão do Egito, das histórias dos patriarcas. Então tinha muito disso, essa rejeição para com as coisas do Senhor, tá bom? E diz assim, ele até construiu altares idólatras nas colinas de Judá, levando o povo de Jerusalém a prostituir-se e Judá a desviar-se. Olha, igreja, foi muito sério, né? Então ele levou o povo a se prostituir. E isso era muito sério, igreja, porque a prostituição, a idolatria a outros deuses era algo assim terrível para Deus. Por quê? Por eles serem um povo de Deus, eles tinham que adorar somente a Deus, tá? Então Jorão recebeu uma carta do profeta Elias que dizia: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu antepassado, você tem andado nos caminhos de seu pai Josafá? Você não tem andado nos caminhos de seu pai Josafá, nem de Asa, rei de Judá, mas sim nos caminhos dos reis de Israel, levando Judá e o povo de Jerusalém a se prostituírem na idolatria como a família de Acabe, e ainda assassinou seus próprios irmãos, membros da família do seu pai, homens que eram melhores do que você. Então, tipo assim, ele fez, igreja, ele matou toda a família dele, né?
todos os seus irmãos, ou seja, para não ter ninguém para ficar no trono dele. E ainda foi andar no caminho de Acabe, igreja, coisa terrível, tá? Então Deus fala assim, o profeta diz que os irmãos dele eram melhor que ele. Então, gente, ele deveria ser uma peste. Imagine, para matar todos os irmãos. Por isso o Senhor vai ferir terrivelmente seu povo, seus filhos, suas mulheres e tudo que é seu. Você ficará muito doente, terá uma enfermidade no ventre que irá piorar até que saiam os seus intestinos. Igreja do céu, olha a sentença de Deus para a vida dele. Por quê? Porque o que ele fez foi terrível. Que doença deve ser essa? Provavelmente um câncer, né? Para sair o intestino dele para fora. Aqui não tá falando qual é a doença, mas não era algo bem maligno mesmo, tá? O Senhor despertou contra Jorão a hostilidade dos filisteus e dos árabes que viviam perto dos etíopes. Eles atacaram o reino de Judá, invadiram-no e levaram todos os bens que encontraram no palácio do rei, né? Levaram todos os bens que encontraram no palácio do rei e também suas mulheres e seu filho. Só ficou Acasias, o filho mais novo. Meu Deus. Depois de tudo isso, o Senhor afligiu Jorão com uma doença incurável nos intestinos. Algum tempo depois, ao fim do 2º ano, tanto se agravou a doença que o seu intestino saiu e ele morreu sofrendo dores horríveis. Seu povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem como havia feito para os seus antepassados. A igreja ele era tão ruim que o povo não fez nada a favor dele por causa da crueldade dele, né? Então você vê que coisa terrível que era, né? E Jorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem que ninguém o lamentasse e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Igreja, porque as coisas dele que ele fez foram coisas terríveis. Primeiro, quando ele entra para o reinado, a primeira coisa que ele manda fazer é matar seus irmãos. Assume o trono, né? Depois vai andar nos caminhos de Acabe, coisas que Deus não aconselhava, porque andar no caminho de Acabe, né, era andar no caminho de Jeroboão, porque Jeroboão montou os altares, depois Acabe ainda fez o templo para Baal. Então assim, o que ele, só um minutinho, Manuel, o que ele fez foi coisa terrível, né? E além de tudo, igreja, ele ainda conseguiu, né, despertar assim a prostituição e a idolatria ali, né, em Jerusalém, ok? Por quê? Porque Judá era a cidade da onde sairia ali, né, o Messias, mas ele, tipo, desvirtuou ali o povo de Deus, tá? E o que ele fez não foi legal aos olhos do Senhor. Minha mãe passou lá com os pratos, agora tá passando atrás de novo. Pode passar pra lá, mãe. Mãe, eu tô filmando. É assim, né? E vocês esquecem que a gente tá de férias, então é assim nesse momento. Tá desculpado, mãe, só Deus. E meu filho corre lá, corre cá, passa um. Mas foi o lugarzinho que eu achei pra fazer. Então, igreja, e é bem assim, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a idolatria, né? O que Jorão fez foi de uma maldade assim terrível, né? Então assim, por quê? Porque Judá era o povo escolhido do Senhor. Porque quando Israel é dividido entre o reino do norte e o reino do sul, né? Essa separação faz o quê? Faz uma separação. Então tem Judá, reino do sul, né? E ali com Jerusalém, então ele está fazendo com que Jerusalém peque, e tem Israel, né, com capital em Samaria. Então assim, acaba sendo algo assim totalmente contrário àquilo que Deus, né, já havia preparado para o seu povo. Mas havia uma promessa, né, que ali, né, da família de Davi não faltaria rei, ok? Né, que sentasse no trono. Então Jesus, né, que é o próprio Jesus, que é o rei dos reis, Deus vai preparar situações para que se cumpra a promessa, ok? Porque assim, mesmo ele tendo feito os altares pagãos, havia uma promessa, né? E essa promessa se cumpriu em Cristo, né? Mas amanhã a gente vai continuar aqui pra gente ver como vai ser o reinado de Acasias, seu filho, tá? Mas a gente vê, igreja, também que... Então, a gente vê também que nesse contexto aqui, Deus levanta, né, pessoas, né? Além de ferir ele com uma enfermidade, Deus desperta ali hostilidade dos filisteus e dos árabes e dos etíopes ali, né, que viviam ali perto, pessoas para estar guerreando a favor dele. Então, é contra ele, quer dizer, atacar ali o reino de Judá, invadir mesmo, né, e levar os bens dele, tudo que havia sido encontrado dele ali, por causa do quê, né? Levou mulheres, filhos por causa que da maldade, né, da idolatria dele. Só ficou seu filho mais novo, Acasias, que futuramente vai ser o rei após ele, amém? Por quê? Porque é uma promessa, porque Deus ele fala, lá manda Shuri decanta e ele cumpre, né? Mas isso não é no nosso tempo, demora, igreja, porque a espera, né? O nosso relógio é um relógio cronológico, o relógio de Deus não tem tempo, né?
Porque, como diz em Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todas as coisas, então o tempo do relógio do Senhor não é o meu tempo, não é o seu tempo. Como diz 2 Pedro, 1000 anos para nós é como um dia para Deus, e um dia para Deus é como 1000 anos para nós, e não tem prazer que nenhum de nós venha se perder. Então, é estreito? É, mas somos, né, nos ater, sempre esperar aquilo que Deus prometeu, amém? Não vamos nos desveredar para caminhos que não agradam ao Senhor nunca, tá bom? Deus abençoe vocês, tem aí uma sexta-feira abençoada, a primeira sexta-feira do ano, em nome de Jesus, quem na paz.